Olá, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, no caso, a parte de antidepressivos. Já falamos um pouquinho na aula anterior sobre o que são as doenças e como está relacionado, né? Um pouco da fisiologia e como acontecem a maioria de doenças, no caso, que estão envolvidas dentro dos transtornos de humor. Hoje já vamos entrar um pouco mais na parte farmacológica, farmacoterapêutica, tá? Só lembrando, né, no caso, né, o slogan da nossa faculdade, né, que continuemos estudando e tudo vai passar logo. Bem, já tinha falado o grande médico, psicólogo, também psiquiatra, né, Sigmund Freud, que ele falou, né, no início, quando que no caso o uso da farmacoterapia ela ajudaria, no caso, seria uma possibilidade para na ajuda contra, no caso, para ajuda nas principais doenças, né, do aparelho psíquico. Obviamente ele não percebia, né, no caso, quanto o surgimento dessa farmacoterapia seria de tal relevância, mas ele coloca em vários escritos dele, né, sobre essa parte. Então, vamos falar um pouquinho desses fármacos antidepressivos, né? Basicamente, conforme o slide que estou apresentando para vocês, a gente vai encontrar vários tipos: antidepressivos tricíclicos, os atípicos, inibidores de monoaminoxidase, que foram os primeiros. Então, todas são classes farmacológicas, inibidores seletivos de captação de serotonina, os mais novos, e aqueles que são muitas vezes são combinados, como inibidores de captação de serotonina e norepinefrina, no caso, né? E aqueles outros para tratar transtornos de bipolaridade, né, e manias. O objetivo principal desses fármacos antidepressivos, no caso, né, eles trabalham de forma direta ou indireta nas ações dos neurotransmissores envolvidos no cérebro, como no caso é noradrenalina, serotonina. Eles trabalham de uma maneira diferente ou indiretamente, direto ou indiretamente, no caso captando o excesso desses neurotransmissores por parte de algumas enzimas, assim como aumentando, no caso, a produção, evitando a degradação desses neurotransmissores. E como tínhamos falado, nos primeiros que foram antidepressivos que saíram no mercado foram os inibidores de monoaminoxidase, conhecidos como IMAO, que eram utilizados no primeiro momento, só para terem noção, foram basicamente dois medicamentos que eles eram utilizados para tratar tuberculose. Era a isoniazida e a iproniazida. Esse segundo, a iproniazida, ele demonstrou nos experimentos que além de tratar, no caso, a tuberculose, obviamente, no caso, a eficiência entre a iproniazida e a isoniazida são diferentes. Então, essa iproniazida ela demonstrou, né, um efeito também antidepressivo, já que muitos dos pacientes tratados com essa droga, eles também se mostravam pacientes animados, contentes, alegres, coisa que não acontecia com os outros grupos tratados com isoniazida. Então isso levou muitos médicos a observarem outros efeitos secundários no caso desses medicamentos. E foi a partir disso que nasceram os primeiros fármacos antidepressivos, que eram os inibidores da monoaminoxidase. Uma coisa interessante desse todo, quando a gente fala de antidepressivos, é o tempo máximo de eficácia terapêutica. Que nós sabemos, né, que qualquer medicamento ele tem um tempo máximo, né, que pode ser 1 hora, 2 horas no máximo, a partir de 20 minutos. Só que nos antidepressivos ele é um pouco mais longo, aliás, bem longo. O período para alcançar no caso, o efeito terapêutico máximo, ele pode ir de 2 a 4 semanas, mas pode se estender até 12 semanas, ou seja, né, 12 semanas são 3 meses. Mas normalmente de 2 a 4 semanas, 2 a 4 semanas, normalmente eles já começam a ter o efeito antidepressivo. Mas a gente tem que ter uma ideia que esses efeitos
dos sintomas, eles aparecem até em 10 dias. Os sintomas, sabe, da tristeza, no caso, essa falta de a letargia que tem, isso vai sumindo em 10 dias. Mas os efeitos da depressão, para tratar depressão mesmo, já ele somente vai iniciar a partir das 2 semanas, e vai 4 como 12 semanas, conforme as pesquisas, no caso, realizadas em alguns pacientes. Mas geralmente é 2 a 4 semanas na maioria deles. Então, a gente ficava nessa dúvida, o que tinha acontecido, por que tem essa demora tão grande? Então, não foi explicado, ainda não temos uma teoria válida. O que temos até o momento é somente, no caso, hipóteses do que pode acontecer. E a principal delas é sobre uma teoria que fala sobre uma subdessensibilização dos receptores pós-sinápticos. E isso é causado pelo aumento dos níveis de neurotransmissores NT por inibição da monoaminoxidase. Ou também pode ser o bloqueio das bombas de recaptura de monoaminas. É complexo, né? Mas é assim, mais ou menos, né? No caso. Uma teoria, obviamente. Quando a gente fala de dessensibilização, a gente está falando de perda de ação terapêutica, de obter uma resposta frente a um neurotransmissor quando ele vai se ligar num receptor. Então, no primeiro, fala de uma subdessensibilização. Então, tem uma leve perda, no caso, de ligação desses receptores, de produzir um efeito, produzir uma resposta nos receptores. E isso causado, né, e estamos falando dos receptores pós-sinápticos. Né? Então, estamos falando onde vai acontecer, no caso, a resposta. Então, perde essa sensibilização e causa essa demora. Ah, mas professor, isso quer dizer que não tem ligação, ou seja, o fármaco não exerce ligação nos receptores, exerce, mas em bem pouca quantidade. Os receptores encontram-se, assim, como falar, indispostos, e eles não conseguem nem se ligar, ou muitas vezes se ligam sem obter a resposta. Ou também pode ser o bloqueio das bombas de recaptura de monoaminas, no caso que também isso vai acontecer na superfície celular, e que o que impede, no caso, que tenha uma nova síntese de esses neurotransmissores. Só para entrar, para lembrar, né, os transtornos de humor, vamos ter basicamente a depressão, quadro depressivo, e também tem a mania, ou também os síndromes de bipolaridade. No caso, aí são os sintomas mais comuns que nós encontramos, né, entre a depressão e a mania. Como que classificamos esses, no caso, os medicamentos antidepressivos? No caso, até os anos 80 só tínhamos 2 classes de antidepressivos, mas somente em final de 50 que a gente consegue ter os primeiros medicamentos antidepressivos, que eram aqueles que eu expliquei para vocês nos slides anteriores, que eram os inibidores de monoaminoxidase, o Simão. Foram os primeiros, 1900, final dos anos 50. Então, até 80, aproximadamente são quase mais de 20 anos, 25 anos, 30 anos, na qual somente se tratava com inibidores de monoaminoxidase. Já depois foram aparecendo, obviamente, os seguintes na lista, que são os antidepressivos tricíclicos, que a gente também vai falar. Todos eles são excelentes, são eficazes. O único problema, né, como qualquer medicamento, que apresenta os efeitos indesejáveis. Só que assim, neles era muito pior do que qualquer outro medicamento normal, sem ser antidepressivo. Então isso motivou muitas vezes a trazer novas pesquisas para tentar contribuir com outros tipos que não tenham tantos efeitos colaterais indesejáveis. E isso se devia basicamente à inespecificidade da ação farmacológica, porque eles eram irreversíveis. No caso, não eram seletivos os receptores.
E no caso, se por engano tomava uma superdosagem, uma overdose, isso provocava até a morte. Então, esses novos antidepressivos foram surgindo nas últimas 3 décadas, né? Agora, falando de 1980 para agora. E aí, né, começaram a se produzir novos medicamentos que tinham, né, um aumento na concentração de neurotransmissores, que muitas vezes eram se baseavam em que? Na inibição do metabolismo, o bloqueio de recaptura neuronal ou atuação em autoceptores pré-sinápticos também. Eram os principais. Isso falando na fenda sináptica. Conforme podemos ver essa linha do tempo, né, como se fala, do final de 1950 que apareceram, no caso. E obviamente que nesse quadro a gente não está falando daqueles primeiros, que eram a isoniazida e a ipromiazida. A gente está falando aqueles específicos mesmo, que foram a imipramina, decipramina, a amitriptilina, que ainda estão no mercado. Né? Então, tem bastantes anos de segurança, mas porém os efeitos colaterais eles são terríveis, né, no caso. Então, como foi passando, os agentes, os medicamentos, os mais antigos, estão falando os primeiros, eles eram de amplo espectro, então eles pegavam bastante coisa. Os receptores que eles estavam envolvidos eram maior quantidade. Isso provocava um efeito diferente, tinha mais ações, e isso levava aos efeitos colaterais. Já depois foram se procurando o quê? Uns agentes mais seletivos, que tenham uma ação só, que sejam somente antidepressivos. Até conseguiram, né? No caso a fluoxetina, que a gente já vai falar. Até hoje, né, na atualidade, se procura sempre novos agentes que afetem múltiplos sistemas monoaminérgicos. O que são esses sistemas monoaminérgicos? Aí temos quais? Da serotonina, que são receptores serotoninérgicos, da dopamina, receptores dopaminérgicos, da noradrenalina, noradrenérgicos e assim por diante, que são bem específicos, né, já que eles estão envolvidos com os processos de depressão. A classificação que eu trouxe aqui para vocês, né, no caso é de acordo, no caso com a ação deles, né. Estamos tendo os inibidores de monoaminoxidase, que é a classe farmacológica. Dentro deles vamos ter os não seletivos irreversíveis, que foram os primeiros, né? Aqueles que eram bons, mas que os efeitos eram terríveis pelo fato de não serem seletivos e serem irreversíveis. Depois já foram melhorando os seletivos irreversíveis até termos, né, os seletivos irreversíveis. A moclobelamida, a Consonar, que é a brofarumina, só que surgiram melhores, então eles foram ficando no desuso também. Temos agora outros que são inibidores não seletivos da recaptura de monoaminas, que são os antidepressivos tricíclicos. No caso, aí vamos ter bastante a imipramina, que estamos falando, amitriptilina, maprotilina. Eles são utilizados ainda, né? Aí vamos ter, né, já falando de mais novos, inibidores seletivos de recaptura de serotonina. São os mais novos, os mais utilizados. Tem a fluoxetina, o Prozac, né? O Zoloft, a sertralina, cloridrato de sertralina, muito utilizado hoje. Vamos ter também aqueles que são mistos, aqueles que são inibidores seletivos da recaptura de 5-HT igual a serotonina, e NE, que é norepinefrina. Então eles são já combinados. Temos o Effexor, o Cymbalta, né, a venlafaxina e a duloxetina. E assim, né, a gente vai falando sobre eles, temos mais tipos falando sobre isso, né? Temos também os inibidores seletivos de recaptura de dopamina, então são receptores dopaminérgicos, a nimeptina, bupropiona, que eles tratam também já outros tipos são antidepressivos atípicos, como tínhamos mostrado nas primeiras tabelas. Essa primeira classe, né, dos inibidores de monoaminoxidase, o Simão, né, tem um mecanismo de ação, né, como tínhamos falado, porque eles
bloqueiam e assim evitam a degradação metabólica dos neurotransmissores, principalmente qual? Está mostrando a norepinefrina, a dopamina e serotonina. Por causa de quem? Da enzima, que é a monoaminoxidase, que é a MAO. Aonde que isso acontece? Pós-sináptico ou pré-sináptico? Acontece nos neurônios pré-sinápticos. Na fenda sináptica, onde tem, no caso, a vesícula sináptica. E isso, né, leva ao aumento da concentração desses neurotransmissores. Quanto demora o início dos efeitos? Dias após o início da terapia, que acontece essa inibição da enzima. Quanto que o tempo de efeito antidepressivo, como nós tínhamos falado no início, 2 a 4 semanas. O único problema é que desses, essa enzima, né, no caso, a monoaminoxidase, ele não somente está presente no cérebro, ela está presente no fígado e no intestino. Então, se você inibe essa enzima, você vai inibir a ação dela. No caso, se for no intestino, no fígado. Por isso que quando o paciente que está em depressão, ele toma esses inibidores de monoaminoxidase, eles estão provocando uma interação fármaco-nutriente. Porque nos alimentos, eles produzem uns aminoácidos chamados a tiramina, que está presente em muitos alimentos. Só para dar um exemplo que eu estava falando para vocês, o queijo mussarela. Simples assim, aí o fígado ele vai sintetizar ele, vai inibir a tiramina, porque senão ela faz dano ao corpo, tá? Então, para você entender como é que essa parte é tão importante. Aí só falando, né, no caso, que é entre 2 a 4 semanas, né, que acontece isso, o efeito terapêutico, né, mas disso aí que a gente falou, né, 60%, no caso da melhora da sintomatologia clínica da depressão, começa, né, em 2 semanas, e a melhora máxima é alcançada geralmente dentro de 4 semanas. Então, de 10 dias já inicia a melhorar os sintomas, no caso. Observe nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, como normalmente acontece, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Transmissão monoaminérgica normal, né? Então, aqui tem a enzima. Essa enzima está controlando o número, no caso, de neurotransmissores que estão sendo criados através da vesícula sináptica. Vai chegar né, no caso, às vezes pode ter um excesso, então essa enzima ela vai inativar ela. Então vai sair o número certinho para acontecer. Isso é uma pessoa normal, né, no caso. Sai no neurotransmissor e por afinidade vai se ligar no receptor pós-sináptico e, no caso, exercer a resposta. Já no caso, se o paciente já está com problema, então já tem muita atividade dessa monoaminoxidase, a gente vai dar o medicamento, esse medicamento vai bloquear a atividade dessa enzima e a fenda sináptica vai conseguir produzir, no caso, esses neurotransmissores, seja norepinefrina, serotonina ou dopamina. E isso vai se ligar nos receptores e dar uma resposta, no caso, na melhora dos sintomas da depressão. Quais são os usos terapêuticos? Basicamente, né, na depressão, como nós tínhamos falado, somente você vai utilizar, no caso, os inibidores de monoaminoxidase, eles não são a primeira escolha, obviamente. Então, imagina, se somente tínhamos os antidepressivos tricíclicos e os inibidores de monoaminoxidase, e você, paciente depressivo, ele era alérgico, ou um paciente que não respondia terapeuticamente aos antidepressivos tricíclicos, ele tinha que usar quem? Os inibidores de monoaminoxidase. Ou também pacientes com forte grau de ansiedade, pacientes com uma depressão atípica. E no caso, né, para não ter essa interação que tínhamos falado de fármaco-nutriente, né, os inibidores, medicamentos, são a última escolha. Como é que é a farmacocinética desses medicamentos? Eles são bem absorvidos. Geralmente, quase todos os que são antidepressivos são muito bem absorvidos por via oral.
através do trato gastrointestinal. O início da ação, como estávamos falando, né, 7 a 10 dias, doses apropriadas, e de 4 a 8 semanas para atingir o efeito terapêutico pleno. Né? Isso vai variando, alguns falam 4 a 12, enfim. Se você vai trocar esse antidepressivo, os inibidores de monoaminoxidase, tem que ter cuidado de não provocar um efeito rebote, um efeito de abstinência. Então tem que ter um intervalo de 2 semanas com uma queda gradual das dosagens desses inibidores de monoaminoxidase. Do metabolismo hepático, ele é bem rápido e ele é eliminado quase que 100% pela urina. Então, o trabalho renal é eficiente. Os efeitos colaterais, né, dentro do que normalmente a gente fala, vamos ter aqueles esperados, que a gente sabe que vai ter, e aqueles que podem acontecer, que a gente vai chamar de a serem relatados. Os esperados são aqueles que você vai encontrar na bula. Geralmente o principal é a hipotensão ortostática, e a gente tem que trabalhar. No caso, na enfermagem, como enfermeiros, a gente tem que observar como é que o cuidado desse paciente que está apresentando esses efeitos colaterais, hipotensão ortostática, sonolência, sedação, vai ter momentos de inquietação, agitação, insônia também pode acontecer, visão distorcida. Então você já vai comunicando tudo isso, que o paciente ele vai viver isso com o uso desses medicamentos, constipação por causa da inibição da monoaminoxidase no trato gastrointestinal, retenção urinária, ressecamento das mucosas é uma coisa interessante, né? Na boca, xerostomia, como tínhamos falado, na garganta e no nariz. Então, uma adequada orientação na hidratação desses pacientes é importante. E aqueles a serem relatados, basicamente, tem a hipertensão, crises hipertensivas provocadas pelo consumo de medicamento ou alimentos contendo tiramina. Ou seja, de alimentos principalmente, porque medicamentos geralmente a gente não tem muito problema. Mas nos alimentos é o problema. Então, se você consumir medicamentos que são inibidores de monoaminoxidase, você tomar queijos, quase grande parte dos queijos, queijo prata, queijo cheddar, queijo mussarela, que é o mais comum, eles têm tiramina. Então você pode ter uma crise hipertensiva provocada por isso. As interações medicamentosas têm com vários tipos de drogas, né, no caso que podem potencializar ainda mais os efeitos, aí que dá, né, a sonolência. Temos o dextrometorfano, né, que é um antitussígeno para tosse, carbamazepina, o famoso Tegretol, para crises convulsivas, ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular. Então tem vários tipos, metilfenidato, ritalina, sulfonamidas, vários tipos, Bactrim, sulfametoxazol, todos antimicrobianos, penicilina, cefalosporina. Então tem que ter muito cuidado. Uma adequada orientação é necessária, não somente pelo enfermeiro, também pelo médico e pelo farmacêutico. Assim também, né, tem quando você vai interagir com outro tipo, toma um inibidor de de monoaminoxidase, aí toma um antidepressivo tricíclico ou outra classe farmacológica, aí isso dá também interação medicamentosa. Diuréticos, isso é bastante comum, paciente que tem pressão alta, ele pode tomar uma hidroclorotiazida, antihipertensivos, insulina, pacientes diabéticos tipo 1. Então você percebe que é muita coisa envolvida. Tem que ter bastante cuidado nas interações medicamentosas. Tá bom, gente? A gente vai ficar até aqui, né? Continuamos na próxima aula. Obrigado.